Fala pessoal, como é que vocês estão? Rafael Hartmann aqui. Então, esses dias eu estava conversando com meu irmão e a gente discutiu um assunto bem legal. As transferências, caras, década de 90 e anos 2000. Quanto que valeria essas transferências hoje de acordo com a cotação que os jogadores são comprados? E olha, tem algumas que seriam bem surpreendentes com os valores. Vamos pegar uma aqui, uma daquela época, o Denilson. O Denilson, que muita gente lembra, ele foi para o Betis depois da Copa, em 98, por 31,5 milhões de euros. Em 98. Hoje, seria mais ou menos quanto? Por volta, em 2022 ou 2021, por volta dos 80 milhões de reais. No mínimo 80 milhões de reais, no máximo 100 milhões. O Christian Vieri, que foi do Atlético de Madrid para Lazio por 28,41, seria por volta de 60 milhões hoje. Então, vocês estão vendo que essas contratações, para a época, era dinheiro que muita gente fala, cara, esse time é rico, esse time é milionário, ninguém consegue vencer esse time na grana, porque eles têm grife, eles têm dinheiro. Pegando 97, Ronaldo foi da Inter de Milão, no caso do Barcelona para a Inter de Milão, por 26,5. Já o Sonny Anderson, possivelmente foi para substituir o Ronaldo, foi de 26,25. Quanto seria mais ou menos isso hoje? Mais ou menos uns 55, quase 60 milhões de euros, quase o mesmo valor do Vieri, diminuindo um pouco. Vamos pegar os anos 2000. Temporada 99-2000, que foram as contratações mais caras nesse período, 99-2000. O Vieri foi para a Inter de Milão por 46,48. Sim, 46,48 em 99. Isso seria quanto hoje? Uns 100 milhões de euros no mínimo. Uns 100 milhões de euros para 120 milhões de euros. Ele foi para a Inter de Milão. O Anelka, que foi para o Real Madrid por 35 milhões de euros. Hoje seria quanto esse valor de 35 milhões de euros? Podemos deduzir que seria por volta dos 90 milhões de euros por aí, 85. O Verón foi para equipe da Lazio por 30 milhões de euros. 30 milhões de euros. Seria uns 79, 78 milhões de euros fazendo a cotação hoje que eles iam para os clubes. Então, cara, vocês estão vendo que os valores eram absurdos para a época. Quando um time contratava dessa magnitude, ou muita gente perguntava se esses caras estão malucos em gastar esse dinheiro. O Amoroso foi por um valor que era comum, 28 milhões de euros. Então, até aí normal. Mas, cara, valores assim são surpreendentes. Começando para os anos 2000, o Figo, que foi para o Real Madrid por 60 milhões de euros. 60. Hoje, para a cotação atual, se o Vieri 46 era um 100, o Figo seria perto dos 200 milhões. Para mais, perto dos 200 milhões, o Figo seria uns 190, 195. Hoje, para fazer esse cálculo, a gente fazer que a época era muito dinheiro e que seria o quanto hoje? Mais ou menos quase o valor do Mbappé, que ele foi para o Paris Saint-Germain. O Crespo foi para a equipe da Lazio por 56,81. Quase 180 milhões de euros. 4 milhões a menos que o Figo. Seria quanto? 191, 186 hoje, cara. Vocês estão vendo que as equipes, principalmente no futebol italiano, eles tinham muito dinheiro. Muito mesmo. Tanto que as contratações mais caras hoje são dos ingleses, mas na época era o futebol italiano que dominava. O futebol inglês contratava um ou outro. O Batistuta foi para a equipe do Roma por 36,15. Então já é um valor considerável mais alto, quase 80 milhões de euros se fosse contar hoje. Na temporada 2001-2002 é mais surpreendente ainda. O Zidane foi por 77,5 milhões de euros à época para o Real Madrid. Hoje, cravado, seria 222 milhões para 230 milhões de euros. Mais ou menos isso. Seria mais ou menos isso. O Zidane hoje seria o jogador mais caro da história com essa contratação, por esse valor, cara, porque é surreal que o Real Madrid pagou no Zidane à época.
muita gente se perguntou se o Real Madrid estava doidinho da cabeça em pagar um valor desses. O Buffon, que foi o goleiro por muito tempo, o goleiro mais caro da história, ele foi para a Juventus por 56,88, 52,88. Hoje seria quanto? Podemos dizer, se o Figo era um 185, 190, 195 o Figo, o Buffon seria uns 180, 175 milhões de euros hoje o Buffon seria, cara. Vocês verem que o dinheiro mandava, mas que a época o futebol era muito diferente. O Mendieta, o volante espanhol, foi para a equipe do Lazio, saindo do Valência por 48 milhões de euros. O Nedved foi para a Juventus por 45. O Veron foi para o Manchester United por 42,6. O Rui Costa foi da Fiorentina para o Milan por 41,32, cara. Todos na faixa dos 100 milhões. No mínimo na faixa dos 100 milhões. O Rui Costa seria uns 100 milhões e pouquinho. A mesma coisa o Nedved, o Veron, o Mendieta seria perto dos 160. Então, é complicado, cara, porque a gente sabia que os clubes tinham dinheiro. Mas será que o dinheiro não acabava? Não, porque os campeonatos eram fortes, eram mais disputados. O inglês era mais equilibrado do que é hoje. Hoje é praticamente um domínio completo do City. Mas à época, cara, era muito difícil, porque para um clube gastar essa magnitude, esse dinheiro, cara, o clube tinha que ser muito rico. Não falando rico hoje como o PSG, mas falando ter dinheiro suficiente para montar elencos fortes, que era o caso do United, do Real Madrid, que começou com os Galácticos. A Lazio tinha um grande time, cara. A Lazio tinha um time incrível, um time fortíssimo era o time da Lazio, só para vocês terem noção. A Lazio foi vice-campeã italiana nesses anos, disputava direto o título. Eles tinham Crespo, tinham o Verón no time, tinha o Simone Inzaghi, não lembro se chegaram até o Claudio Lopes, mas eu acho que teve o Marcelo Salas no time, o Mendieta, Ângelo Peruzzi, Alessandro Nesta, ou seja, era um timaço a Lazio e com muitas contratações caríssimas. Um dos zagueiros mais caros da história, considerado até hoje por posição mais caro, é o Rio Ferdinand, que foi por 46 milhões de euros para o United depois da Copa da Coreia e Japão. O Ronaldo foi por 45 milhões para a equipe do Real Madrid depois da Copa. Então, vimos que continuaram a ter muita grife. Hoje, esse valor que o Ronaldo foi, que foi menos que ele foi para a Inter, seria quase, se o Denilson foi uns 80 milhões, sendo 31, seriam 100 milhões. 100 milhões para 120, 130 o Ronaldo. O jogador Rio Ferdinand seriam 132, 133. Então, é isso mesmo. Seria mais ou menos a conversão pegando jogadores dos anos 2000 e década de 90. Seria mais ou menos esses valores. Grandes e conversão complicada, porque para fazer uma dedução é muito difícil. Deixa nos comentários se vocês concordam com esses valores e que valores vocês botariam nesses jogadores hoje em dia. Qual seria o valor dos jogadores que eu mencionei aqui? Se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o like no vídeo, compartilhe o vídeo no grupo de Facebook, Telegram e WhatsApp. Compartilhe no Twitter e Instagram, me siga nas redes sociais, Rafa Hatch no Twitter, Rafael Hatch no Instagram, Rafa Hatch no Instagram, Open Futebol Clube, Rafael Hatch no Facebook, e acompanhe o meu canal semana que vem, pessoal. Valeu, pessoal, fica com Deus a todos. Até semana que vem.